Você ainda não me conhece e nem sabe da minha existência. Acho que sei. Portanto, mamãe irá me ajudar a lhe dar essa notícia, pois eu ainda não sei fazer muita coisa, sabe? Não sei falar, não sei andar, não sei escrever, não sei lutar. Mas a única coisa que sei é que já sou muito amada e fui muito esperada. Eu tenho um irmãozinho e ele me disse que eu descer logo para poder ler Porra, ainda desde mais ontem eu coisas choro. de você. Pois infelizmente ele não pôde ficar com vocês. Mamãe tem me ajudado muito por aqui. Ela é bem travessa e dessa vez ela queria lhe fazer uma surpresa. Bom, ela tem me ensinado muitas coisas, mas a primeira e mais especial que eu aprendi é que devo lhe chamar de papai. Tá grávida, Então, né? papai, você não sabe quem eu sou ainda, mas saiba que eu amo você demais e espero que esses 9 meses possam passar rápido para que eu finalmente conheça seus braços. Por enquanto me curta muito dentro da barriga da mamãe, viu? Ai, vou lhe contar uma coisa, eu moro aqui dentro da mamãe e consegui ver o tanto de amor que ela tem por você. É lindo, que nosso 2023 seja incrível, papai. Até breve. Fala pessoal, Lívio Ribeiro trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos fazer um vídeo aí junto, né? Há mais ou menos quantos meses atrás tu deu a notícia pra mim? 3 meses? Há uns Vai dois, fazer 3 há uns 2 meses e um pouquinho a Ana me deu a notícia que tava grávida, né? E até então a gente não tinha falado pra ninguém, porque a primeira vez que a gente teve nosso bebê, né? Infelizmente acabou que a gente acabou perdendo. Não porque a gente falou pra todo mundo, né? Mas acredito que tem sempre aquela energia, mas resumindo, a gente preferiu dessa vez, né, guardar segredo. Essa zoada tá... Mas a gente preferiu guardar segredo e agora com 3 meses a gente deu essa notícia para todo mundo, né? E a gente vai matar algumas curiosidades para vocês, né? Principalmente sobre, será se o bebê vai ser americano? Será se ele vai ter dupla nacionalidade? Será se ele vai nascer aqui ou no Brasil? Então a gente vai fazer um vídeo aí falando tudo para vocês e a partir desse vídeo, né, a gente também vai mostrar tudo para vocês, né, como é que vai ser a parte de exame, a parte de plano de saúde, como é que funciona tudo isso aqui nos Estados Unidos, beleza? Então acompanha nós, não esquece, antes de começar esse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e tamo junto, hein? Bom, pessoal, essa é a novidade. A gente vai ser papai e mamãe de novo. Ano passado a gente, infelizmente, teve uma perda. Eu tive um aborto gestacional com 6 semanas. Eu descobri logo após, uma semana depois, eu comecei a sangrar muito. E aí fui para o hospital e foi diagnosticado que eu tive aborto espontâneo, infelizmente. E muita gente me pergunta, é planejado? A gente conversou. Antes que a gente tinha vontade, o livro disse que queria muito, que estava na hora já, que ele já vai fazer uma certa idade, né? 30. Vai 30. Assim, não foi algo tipo, vamos agora seguir a risca disso, mas não foi conversado. Não foi nada assim, tipo, surpresa. Mas eu tive essa perca e 6 meses depois, o médico falou que com 3 meses, por conta do aborto ter sido espontâneo, tá, o útero tava tudo limpo, em 3 meses eu poderia começar a tentar, mas sempre fica um certo bloqueio, sabe, aquele medo. E aí, por conta também do jiu-jitsu, de corte de peso, de ritmo de competição, às vezes a minha menstruação, ela era desregulada, então assim, eu comecei a fazer um teste de gravidez por mês para ter um controle a mais, para saber se, até porque para mim não me sentir culpada depois, porque eu confesso que eu me senti um pouco culpada na minha primeira gestação. E aí em janeiro, um pouquinho antes da minha data esperada, que eu estava achando que eu iria menstruar, eu fiz o teste e veio a surpresa. Eu fiquei ainda uns 3 dias sem falar pra ninguém, era só eu e eu sabia, nem o livro sabia, ninguém sabia. E aí eu fiquei 3 dias fazendo, até porque o teste tinha dado clarinho, e aí foi escurecendo, à medida que fui escurecendo, e aí eu resolvi contar pra ele numa segunda-feira. E aí a gente ficou feliz, eu fiquei feliz, porque eu sempre a mulher que descobre primeiro, né? Mas confesso que a gente ficou com medo. Das duas partes teve um certo receio, até porque aqui nos Estados Unidos a gente não sabe muito como é que funciona o negócio de sistema de saúde. Então assim,
eu vou contar pra vocês o pouco que eu sei e à medida que eu for descobrindo eu vou falando pra vocês mais. E falando bem a real, galera, para um imigrante, um imigrante que precisa de cuidado hospitalar, essas coisas aqui é bem difícil, viu? Essa é a realidade. Por isso que a gente gosta de falar sempre a verdade aqui no vídeo. A questão de saúde aqui é um pouco complicado. O pessoal, então porque saiu do Brasil, que não sei o que. Infelizmente, né, sempre tem os contras das nossas escolhas. E a gente não tem plano de saúde. Então, assim, eu vou, mais uma vez, à medida que a gente for descobrindo, a gente vai repassando mais informações para vocês, porque aqui cada estado tem o seu regulamento. Então, a gente mora no Arizona, a gente está descobrindo de pouquinho em pouquinho como é que funciona. E a gente conseguiu uma clínica para poder fazer a ultrassom com 6 semanas. Mas como eu descobri bem antes, e aí no Brasil, né, se eu não me engano, não sei ainda se você precisa passar no médico antes para pedir autorização para fazer o beta, mas antes você podia ir na clínica e pedir para fazer o beta e ir acompanhando. E aqui eu não podia fazer isso, porque eu tinha que ir no médico primeiro, e aí tudo isso é dinheiro, é caro, e aí o que eu fiz? Eu fiquei comprando teste de tiro para saber se estava escurecendo ou não. Eu fiquei nessa paranoia acho que quase 3 semanas. Então, assim, foi um pouco tensa essa parte. Quanto foi que a gente pagou lá nos exames? E aí foi quando deu 6 semanas. Quando deu 6 semanas, a gente conseguiu ir na clínica e a gente pagou a ultrassom, que foi $125. Foi isso, a primeira ultrassom. $125 e o bebê tava bem, tava no lugar certo, o coração tava batendo forte, tava batendo bem. A gente ficou aliviado, né? Mas é claro que depois que eu tive a perca, eu fui pesquisar mais sobre isso e eu vi que, infelizmente, não é normal, mas infelizmente é muito comum acontecer perdas gestacionais no primeiro trimestre. Então eu só rezava para o meu primeiro trimestre acabar logo. E eu ficava preocupada porque eu não estava sentindo praticamente nenhum sintoma até a 7ª semana. Depois começou os enjoos, todo dia, os vômitos. Mas enfim, pagamos 125 na primeira ultrassom. E aí semana passada a gente fez a morfológica. Ai, desculpa. A gente fez a morfológica e foi $200 porque ela é um pouquinho mais cara, e paguei $90 de exame de sangue. E a consulta é em torno de uns 130. Mas, e aí lá a gente fez tudo direitinho. Nunca fiz pré-natal no Brasil, então não sei como é que funciona muito bem. Mas eles fizeram lá, tava tudo, aparentemente tudo normal. Cheguei lá, tinha que ir no banheiro fazer xixi num copinho. E lá dentro do banheiro mesmo tem uma janelinha. Eu vou mostrar pra vocês quando eu for lá de novo. Tem uma janelinha, eu boto lá dentro e eles pegam o meu xixi. Essa parte eu fiquei um pouco constrangida, né? Mas tudo bem. E agora a gente vai ficar pagando quanto em cada sessão dessas de exame? Aí o que acontece? Como tá no início ainda, eu tenho que ir ao médico de 4 em 4 semanas, né? Ou seja, de mês em mês. Então eu fui esse mês, eu vou dia 10 de abril pra lá de novo fazer 2 exames. Eu acho que é o de cotonete e o da glicemia, não me recordo muito. E aí, com 8 semanas depois que eu fiz a ultrassom, eu fiz a ultrassom semana passada, então eu vou fazer a morfológica do segundo semestre em maio. Okay. E aí é mais $200 e os exames extras. Então, assim, e o plano de saúde vai conseguir pelo governo ou não? Bom, essa parte que a gente ainda tá vendo se a gente consegue, porque a gente tá em processo. Então, a gente acaba pisando em cascas de ovos por conta disso. Mas o pouco que eu vi por conta de parto, você consegue a ajuda do governo pro bebê, claro, somente o parto. Somente o parto, ou seja... O governo ajuda. O governo ajuda. O pré-natal em si é os pais que têm que arcar. Tá bom, e a última curiosidade aqui que a galera quer saber é se o bebê vai nascer aqui, se ele vai ser americano, brasileiro e por quê? Eu acho que eu falei isso no início do vídeo, né? Mas eu vou repetir de novo. Eu digo por mim, se minha mãe tivesse tido a oportunidade de me ter aqui e ela tivesse ido pro Brasil pra me ter lá, eu acho que quando eu crescesse eu ia ter raiva dela um pouquinho, eu não vou mentir. Então a gente optou realmente, meus pais, eu entendo, minha família de forma em geral, a família parte do Liv,
todo mundo pedindo pra mim ir pro Brasil. Eu entendo a preocupação deles, até porque na minha primeira gestação foi um pouco conturbado. Mas a gente resolveu, vai seguir firme com essa opinião de que a gente vai ter ele aqui. Até porque ele nascendo aqui, ele nasce americano, mas ele também a gente consegue, pra gente ser brasileiro, ele consegue a nacionalidade brasileira também. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e a gente vai trazendo pra vocês.